Graça e paz, eu sou o pastor Darcy Borowski Júnior, pastor da Igreja Batista de Vila Mariana, e para mim é sempre uma grande alegria estar com vocês estudando a Palavra de Deus, fazendo reflexões bíblicas aqui pela TV Alfa Ômega. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 66, versículo 20, e nesta semana eu quero compartilhar com vocês por que o nosso Deus é um Deus abençoador, por que o nosso Deus é um Deus bendito. E nós vamos olhar para alguns versículos que mostram essa bênção que o nosso Deus é e então também mostram quais são as ações benditas desse Deus para conosco. E lá no Salmo 66, 20, o salmista diz assim para nós: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Esse Deus é um Deus abençoador, por isso o texto começa, bendito seja Deus. Essa palavra bendito é a palavra para bênção no Antigo Testamento, a palavra Barak ou Baruch, como se diz abençoador. Bendito seja Deus. E por quê? Por que Ele é um Deus abençoador? Por que Ele é um Deus que nos abençoa? Por que esse Deus é reconhecido como um Deus bendito? Diz assim o texto: porque Ele não me rejeita a oração. É muito interessante o verbo rejeitar. O verbo rejeitar é lançar para trás, desdenhar, não ouvir. A palavra de Deus está dizendo que esse Deus é bendito porque Ele ouve toda e qualquer oração de cada um de nós. Isso não é bom? Você já orou a Deus hoje? Vai orar a Deus? Tenha plena certeza que Ele ouvirá a sua oração. Existe um tabu entre algumas pessoas, e você já deve ter ouvido isso, que pessoas dizem: eu não vou incomodar Deus com os meus dilemas, eu não vou incomodar Deus com as minhas preocupações, porque Deus deve ser um Deus muito ocupado. Isso não é verdade bíblica. Deus não é um Deus limitado em seus problemas e dilemas. Deus não é um Deus que se perde no tempo resolvendo questões, resolvendo dilemas dos seus filhos. Deus sempre está acima de todo e qualquer problema, acima de todo e qualquer dilema. E Ele, então, ouve, atende a minha oração de forma particular. Deus sempre irá atender a nossa oração. Deuses falsos não atendem. Lembremos da história de Elias e os profetas de Baal e Azerá. Eles passaram o dia tentando fazer com que Baal, o Deus falso, ouvisse os seus clamores. Nada aconteceu. Elias apenas diz ao Senhor: Senhor, mostra quem é Deus nessa história. E então Deus demonstrou na história que Ele ouve a oração. E todo o povo disse de forma uníssona: o Senhor nosso Deus é Deus verdadeiro. Esse é o Deus bendito do Salmo 66, 20. Ele é um Deus que está a todo tempo prestando atenção na minha e na sua oração. Ele é um Deus que se envolve com o meu pedido, que se envolve com a minha oração, que ouve a minha súplica. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Olha, se você tem a sua Bíblia aí, vá até o Salmo 102 comigo. No Salmo 102 nós vemos a Bíblia falando a mesma coisa com outras palavras. E eu me encanto com esse Salmo. Quando eu encontro no versículo 17 do Salmo 102, o seguinte: atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura. E um povo que há de ser criado louvará ao Senhor, que o Senhor do alto do seu santuário desde os céus baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém,
quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Viu só? O Senhor não desdenha as preces. Desdenhar é um verbo muito interessante. Dar com os ombros, desconsiderar, negligenciar, deixar para trás. Exatamente a palavra que aparece no Salmo 66, versículo 20, não me rejeita. Deus não desdenha, não rejeita, não negligencia, não desconsidera a minha oração. Como isso é bom, como isso é encantador, como isso traz segurança para nós. Hoje, quando eu e você tivemos os nossos momentos de oração e intercedemos por nós, pelos nossos casamentos, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, pela nossa igreja, por pessoas enfermas, enfim, intercedemos por tudo aquilo que intercedemos. Tenhamos a plena convicção e segurança de que Deus ouve a minha oração, Ele atende a minha oração. E Ele deixa isso escrito para uma geração futura, que sou eu e você, para aprendermos isso com a sua palavra. Deus está dizendo a mim e a você, ore a mim, porque eu ouço a sua oração. Por isso Ele é bendito. Mas no texto, além de Ele não rejeitar a minha oração, Ele também não aparta de mim a sua graça, o seu amor leal. Deus é um Deus leal e Ele há de me abençoar, Ele há de cuidar de mim, Ele há de prover a mim. Por isso que o texto diz, Ele não rejeita a minha oração e nem aparta de mim, não rejeita, não deixa de lado o seu amor leal. Você e eu conhecemos várias pessoas que têm histórias de oração fantásticas, respostas de oração a Deus, porque eles oraram e tinham a convicção de que Deus ouvia a sua oração. Há um homem na história da igreja, conhecido como George Miller, um missionário que mantinha um orfanato de meninos órfãos que precisavam do cuidado e do amor do Senhor. Um dos episódios de George Miller, um homem de oração, um homem que confiava em oração, nunca ele pediu 1 centavo sequer de dólar para manter o seu orfanato. Ele sempre orou e Deus sempre proveu. Mas um dos momentos fantásticos da história de George Miller e seu orfanato é quando eles não tinham nada para comer e ele colocou os meninos na mesa e então ele orou agradecendo a Deus pelo alimento. Mas não havia nada na mesa. Alguns meninos certamente devem ter pensado, estamos orando pelo quê? Agradecendo pelo quê? Mas naqueles momentos de oração, naquele dia, um mercador teve a sua carroça quebrada e ele ia perder toda a sua mercadoria. Então ele decidiu bater na casa de George Miller e dizer, olha, eu tenho muita comida aqui na minha carroça, a minha carroça está quebrada, eu poderia deixar para vocês essa comida? E Deus proveu toda a comida para as crianças de George Miller. Olha, você pode contar para mim, eu posso contar para você várias histórias, vários testemunhos de orações que não foram rejeitadas, como a de George Miller, por esse Deus que é bendito, que é abençoador, que quer nos abençoar com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então hoje, quando você parar para orar, quando você parar para interceder, quando você parar para suplicar, lembre-se que Deus está ouvindo com atenção. Deus está ouvindo porque Ele não desdenha, Ele não rejeita nenhuma das nossas orações. E eu quero orar por você
e pela sua família agora, pedindo que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família, o seu trabalho, a sua igreja, você mesmo, porque esse Deus está ouvindo a nossa oração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Bendito seja tu, Senhor, como Deus abençoador. E como é bom para nós olharmos para o Salmo 66, 20 e aprendemos que o Senhor quer nos abençoar. E uma das maneiras pelas quais o Senhor nos abençoa é ouvir atentamente e considerar atentamente a nossa oração. Obrigado, Senhor, por essa segurança. Obrigado, Senhor, por essa verdade que nos motiva a orarmos a Ti, sabendo que o Senhor está respondendo a nossa oração, porque o Senhor é leal a nós. O Senhor não afasta de nós a sua graça, o seu amor leal. Por isso eu peço a Tua bênção, Senhor, a todos esses que nos acompanham pela TV Alfa Ômega em Reflexões Bíblicas. Abençoe ricamente suas famílias. Abençoe, Senhor, os seus trabalhos, os seus estudos. Abençoe suas vidas na igreja. Abençoe suas vidas, ó Deus, para que eles sejam assistidos e revestidos a todo tempo com a Tua graça e com o Teu amor leal. Nós oramos agradecidos, querido Deus, bendito Deus, que não rejeita a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, e quando você orar hoje, orar amanhã e orar daqui para frente, tenha a plena convicção que Deus está ouvindo a sua oração. Até amanhã.